Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen Emanuela Moraes, sou pedagoga, psicopedagoga, atuo no Espaço Terapêutico PSI, no Procenter de Itaberaba, na sala 27, e hoje eu venho falar com vocês um pouco sobre a atuação do psicopedagogo na instituição escolar, certo? Então, nós vamos dialogar um pouquinho sobre a importância desse profissional no contexto da aprendizagem, né? Vamos refletir sobre qual a ligação, qual o elo desse profissional com o professor, com o coordenador pedagógico, com o aluno, com a família, tá? Que ações esse profissional ele consegue desenvolver que possa facilitar o desenvolvimento da aprendizagem dessa criança e desse adolescente, tá? Apesar de algumas unidades escolares já estão aí, né, no período de férias, entrando em férias, é importante a gente refletir sobre alguns aspectos que eu venho trazendo desde das minhas lives anteriores. Então, nesse vídeo, eu quero novamente chamar a atenção dos familiares, das próprias unidades escolares acerca da ação do atendimento psicopedagógico voltado para prevenção, tá, gente? E não para uma situação de dificuldade identificada, mas que a gente possa estar, de fato, realizando ações preventivas e terapêuticas que vão contribuir para a resolução de possíveis dificuldades de aprendizagens identificadas em tempo hábil pela unidade escolar e numa tomada de providência pela família. Então, nós podemos estar refletindo com foco no trabalho da psicopedagogia, né, que é por meio de processos e estratégias que levam a individualidade do aprendente, né, comprometido com a melhoria da condição da aprendizagem. Então, a gente precisa pensar no indivíduo, no meio em que ele está inserido, no meio social, a gente precisa pensar nos fatores emocionais que contribuem de forma significativa ou não para o desenvolvimento da aprendizagem, tá? E com foco nisso, nós podemos pensar nas estratégias, nas metodologias, intervenções que vamos estar realizando ao longo desse processo. É importante ressaltar que dentro dos atendimentos psicopedagógicos, seja ele institucional ou clínico, a gente sempre inicia os nossos atendimentos com foco em entrevistas familiares e uma queixa, que não necessariamente essa será a queixa que irá direcionar todo o nosso atendimento, tá? Por isso que é necessário, dentro dos nossos acompanhamentos, a gente ter esse link com a família, através de uma entrevista familiar, ter um link com a unidade escolar, ou através até do próprio diagnóstico que a escola encaminha para os profissionais, identificando, né, apontando algumas dificuldades, algumas situações comportamentais dessa criança e desse adolescente. Com base nessas queixas, a gente inicia um processo de investigação, tá? Por meio desses processos e estratégias diretamente ligados à criança ou ao adolescente. Então, para que o trabalho do psicopedagogo ele tenha sucesso, é necessário que ocorra essa parceria, tá? Parceria com a família, parceria com a escola, o comprometimento dos profissionais com foco no desenvolvimento dessa criança, tá? Não só no desenvolvimento cognitivo, mas no desenvolvimento emocional, na questão da interação social, que influenciam de forma significativa nessas etapas de aprendizagem. Então, nesse aspecto, a psicopedagogia ela deve considerar os espaços físicos, emocionais e sociais do indivíduo, de caráter preventivo e também numa situação terapêutica, como já socializei com vocês. O espaço psicopedagógico, dentro da unidade escolar, esse profissional, ele vem com o intuito de somar nas ações de
diagnósticos e intervenções imediatas. Ele vai dialogar com o professor, com a coordenação pedagógica da escola, buscando melhores estratégias que possam facilitar, possibilitar as etapas de inclusão na sala de aula. Aí quando nós falamos sobre esse aspecto de inclusão, a gente só pensa nos contextos de deficiências, tá? Mas a gente pode pensar no contexto de inclusão amplo, tá? Na questão na inclusão social, na inclusão de gênero e nos diversos fatores que hoje estão dentro dos espaços das unidades escolares. Então, assim, diversos autores, eles nos falam sobre essa questão, a importância da interação da escola com a família e do papel essencial, fundamental, que é o papel da escola no contexto de promover a aprendizagem, tá? Então, Baronin, ele nos fala sobre a questão do direito de aprender que toda criança e todo adolescente tem, né? Está lá na LDB também. A própria BNCC hoje, ela vem falando de forma bem mais ampla sobre esse contexto do direito de aprender que o indivíduo precisa. E dentro desses direitos, nós como educadores, nós como profissionais que atuam na educação, nós precisamos estar buscando estratégias e intervenções imediatas que garantam, de fato, essas etapas de aprendizagem. Então, quando nós falamos sobre conceitos e propostas, etapas de aprendizagem, é importante a gente voltar e refletir sobre o letramento, não é isso? A importância do letramento no desenvolvimento do indivíduo, ou seja, a valorização dessas competências e habilidades que o indivíduo ele já traz consigo, tá? Então, dentro dessas etapas, é importante que a escola, junto com esse profissional psicopedagogo, junto com a coordenação pedagógica, os profissionais da educação, eles pensem no contexto de aprendizagem voltados para a valorização dessas competências e habilidades que os indivíduos trazem consigo. Assim, no campo psicopedagógico, na atuação ali institucional, na unidade escolar, nós podemos pensar sobre as queixas, né? As dificuldades, os relatos de dificuldades que a unidade escolar, os próprios professores, acabam identificando no seu dia a dia ali, no contexto da sala de aula, referente a algumas crianças e alguns adolescentes. Geralmente nós identificamos sintomas e algumas causas que levam para esses determinados sintomas. Podem ser uma dificuldade de aprendizagem simplificada, uma situação de TDAH, dislexia, descalculia, que nas próximas etapas a gente vai falar sobre cada etapa. Ok? Mas, no entanto, cabe a esse profissional, o psicopedagogo institucional no ambiente escolar, refletir não só com foco nos sintomas e nas possíveis causas que foram identificadas na unidade escolar, mas identificar causas históricas que podem influenciar para aquela dificuldade, tá? Ou aquele transtorno, todas aquelas etapas. Então, cabe ao psicopedagogo, dentro dessa relação, que ele vai começar a estreitar os caminhos, não é isso? Ele vai começar a ter uma relação estreita com a família, por meio da entrevistas familiares, vai começar a ter acesso a todos os fatores históricos, né, familiares, sociais, emocionais, que esse indivíduo traz consigo, para que consiga de fato identificar a queixa principal. Contudo, não só no atendimento psicopedagógico, mas ao longo de toda a etapa, a criança e o adolescente eles precisam ser encorajados, tá, a ultrapassar determinados desafios. Então, cabe aos profissionais da educação estar estabelecendo etapas e propostas que proporcionem a valorização do indivíduo, tá? Apesar dele apresentar alguns sintomas e a escola já ter essas causas, né, possíveis causas, é importante também valorizar os pontos positivos que o indivíduo traz contigo.
consigo, né, favorecendo o processo da afetividade, a relação inter e intrapessoal, vão estar contribuindo de forma significativa para que a aprendizagem ela de fato ocorra. Então, nessa estrutura, eu chamo a atenção para um fator importante, né, e que alguns pais até questionam, mas por que o atendimento psicopedagógico ele exige tantas sessões? Porque assim, o profissional ele precisa ter responsabilidade diante daquilo que ele está realizando, tá? Do atendimento que está sendo proposto. Então, pensando nisso, um atendimento psicopedagógico ele não pode de forma alguma apresentar uma queixa equivocada, tá? Apresentar resultados equivocados. Então, são sessões, cada sessão ela tem uma funcionalidade que irá identificar o fator problema, né, que pode estar influenciando de forma significativa nessa etapa de aprendizagem dessa criança e desse adolescente, tá? Então, na psicopedagogia, não podemos nos equivocar acreditando que a queixa é uma dificuldade de aprendizagem em si. Um exemplo, né? Então, por trás dessa dificuldade de aprendizagem, pode ter diversos fatores, ok? Principalmente fatores socioemocionais, que acaba causando um certo bloqueio nessa criança e nesse adolescente. Da mesma forma, nós precisamos compreender que o sintoma de dificuldade, ele compreende significados muito mais amplos e muito mais profundos. Tá? Por isso que dentro do nosso atendimento, nós focamos em diversas sessões para que a gente tente se aprofundar um pouquinho, né, dentro desses campos que cada indivíduo traz consigo, seja ele um contexto familiar, um contexto social, a questão da afetividade e de diversos aspectos que ao longo dos nossos vídeos nós vamos estar tratando. O sintoma, quem primeiro identifica esse sintoma geralmente é a escola, não é isso? Determinado aluno é muito tímido, determinado aluno é muito agressivo, é muita indisciplina, né? Tem muita dificuldade em desenvolver determinadas atividades diárias de ensino. Então, esse sintoma identificado pela escola é uma demonstração de que algo não está bem. Então, é importante que, dentro das primeiras queixas que a escola, dos primeiros sintomas que a escola foi identificando, ela tenha essa relação aberta com a família, para que logo no início do ano letivo comecem a buscar estratégias, intervenções, parcerias, tá? Para que essas dificuldades elas sejam de fato sanadas. Se compreendermos que aprender ele abrange aspectos voltados para conceitos, procedimentos e atitudes, nós podemos identificar que a aprendizagem é algo que ultrapassa, né, de sintomas, mas de causas reais que estabelecem como foco a superação desse indivíduo. Então, quanto mais cedo a gente consegue identificar essas dificuldades de aprendizagem, esses transtornos, maiores são as chances dessas intervenções terem resultados rápidos e eficazes, ok? Então, pensando nisso, Deleuze ele nos traz uma importante reflexão, né, sobre esse contexto de aprendizagem, como ela ocorre. Então, ele nos fala assim, para entender a importância dessa aprendizagem, a importância está no ato de aprender, porque o conhecimento surge da necessidade, perplexidade, vontade e interesses humanos. E esses são o quê? Internos e intrínsecos. Então, a gente precisa estabelecer foco nas etapas de intervenções e valorização da aprendizagem desses indivíduos, tá? Buscando diversas ações, e quando nós trazemos para essa etapa inclusiva, nós não vamos estar voltando apenas para uma discussão de inclusão com foco em determinadas deficiências, mas possibilitar a inclusão na nossa metodologia, em adequar as nossas práticas, tá,
ao público em que nós estamos atendendo, seja no nosso espaço da sala de aula, seja nos nossos consultórios, nos nossos espaços de atendimento psicopedagógico, tá? Então, desejo a vocês uma boa semana, vamos ampliar os nossos estudos, as nossas reflexões, e para atendimentos, para contribuições em unidades escolares, tá? Formações com profissionais da educação, eu estou localizada no Espaço Terapêutico PSI, lá no Procenter, na sala 27, tá? Então é isso, gente. Eu estou passando com esse vídeo rápido para a gente refletir um pouquinho sobre a atuação desse profissional, né? E mais uma vez, lembrando que o atendimento psicopedagógico, seja ele institucional, seja ele um atendimento clínico, eles precisam ser realizados com base nos primeiros sintomas, nos primeiros queixas que a família e a unidade escolar identificar, tá? Lembrando que se é no fato ali, no foco da criança,